Olá, estamos iniciando mais um episódio de Conselhos de Classe, um podcast desenvolvido pela Alabama, pela Espaço In e pela Acto, essas três consultorias que, em conjunto, fazem o melhor conteúdo para o gestor de escolas particulares. O assunto de hoje interessa especialmente as escolas familiares, também as escolas confessionais, que passam pelo desafio da profissionalização da gestão. Nós vamos iniciar aqui com a nossa chamada. Por favor, Ana Paula. Presente. Dagoberto. Presente. Dagoberto da Alabama. Presente. E Maurício, também da Alabama. Bom, as escolas hoje vivem um momento especial, né? Elas vivem um momento em que grandes grupos econômicos, com gestores profissionais, com fundos de investimento por trás, estão aí buscando oportunidades no mercado da educação básica. E um dos argumentos para essa tese de compra de escolas é que a gestão ainda é muito caseira, muito pouco profissional, etc. Bom, antes de a gente entrar um pouco mais nesse tema, vocês concordam ou discordam disso? No nosso dia a dia nas escolas, vocês convivem com escolas pouco profissionalizadas na gestão ou vocês acham que esse já amadureceu bastante? Maurício, o Espaço In hoje atende pouco menos de 40 escolas, mas vou arredondar aí para 40 escolas no marketing, não vou tirar o RH, né? O RH é um número muito maior, mas quanto consultoria de marketing, a gente atende perto aí de 40 escolas. E eu vou te afirmar que eu acredito que 60% dessas escolas não são profissionais na gestão. Né? Eu tenho de cabeça, assim, falando, tem umas 10 que eu lembro de uma gestão profissional dentro dessas que a gente vive. O restante é muito no sentido caseiro mesmo, no feeling. Ana Paula deve corroborar aí a estatística, porque está na mesma empresa. Sim. É isso? É isso mesmo. E o que me dá um aperto no coração é de ver um sonho, né? Aquelas donas de escola que sonharam, estudaram, montaram o seu negócio e olham para aquilo e falam, meu Deus, mas eu dei a minha vida e agora eu tô cansada e isso aqui não tá dando lucro ou não tá indo para frente. E é aquele misto do paro, vendo ou o que eu estou fazendo de errado. Tá. Dagoberto, sabe o que eu sinto muito? Uma confusão nos papéis. E a confusão acaba sendo tão grande que um acaba fazendo o trabalho do outro e ele adora o trabalho do outro. Ele deixa de fazer o dele. Certo. Deixa de fazer o dele. E quando ele faz na pressa, por conta de cobrança. E aí não entrega aquela qualidade que a gente espera, porque é gostoso fazer o do outro. Mas né? é a gestão amadora, não é, Dan? Sim. São profissionais trabalhando de uma forma sem processo, sem organização. Eu bato muito na tecla, eu acho que a gente está vivendo a era da profissionalização, o que é muito benéfico para a educação. Nunca se investiu tanto na educação, nunca se investiu tanto em formação, nunca se investiu tanto em aprender novos métodos ou novas estratégias, ao mesmo tempo que muitas escolas querem continuar com aquela fala, aqui sempre foi assim. Né? Por mais que a gente estabeleça que essa frase ela é péssima para qualquer negócio, parece que algumas escolas lutam em manter esta frase do aqui sempre foi assim. E elas não entenderam que assim, ou elas se profissionalizam, ou os grandes grupos que estão entrando no mercado vão consumir o todo. Eu concordo com vocês, também acho que ainda há muito espaço para a profissionalização da gestão. Pego um pouco de carona na fala da Ana Paula, de que você tem muitas vezes um senso de propósito, uma alma, o espírito do negócio, que está ali se sentindo frustrado, desgastado, por conta, né, por um efeito colateral dessa falta de profissionalismo na gestão, né, que muitas vezes é uma lacuna de conhecimento, de preparo para isso, e que você precisa evoluir, vamos dizer, nas técnicas, nos sistemas e assim por diante. Eu só quero contar aqui antes, já não vou abrir com a hora do recreio, não, com historinhas, mas eu me lembro, assim, que a gente começou a atuar na área de marketing educacional, a Baiara e eu escrevemos o livro Marketing Educacional, lá no comecinho do ano 2000, se não me engano, eu comprei. 2000. Você era uma criança que comprou, né? Você gostava de... Já na adolescência, já lia livros de marketing educacional.
E numa das escolas em que eu entrei para tentar vender o serviço da Alabama, a diretora falou para mim assim, olha, aqui é uma instituição de ensino, aqui não se faz marketing. Então, eu meio que fui colocado para fora, assim, né? Porque com certeza ela tinha uma leitura de que marketing era algo totalmente inadequado para um ambiente de educação, né? Talvez propaganda enganosa, a maneira de enganar os outros, de manipular, sei lá, qual era a visão que ela tinha de marketing, mas certamente retardou muito quem tem essa cultura a aprender sobre ferramentas de comunicação, aprender sobre se posicionar adequadamente no mercado, a fazer pesquisas de satisfação, a conhecer o seu público, que isso sim são ferramentas, são elementos do marketing, né? Então, atrapalha muito dar o próximo passo se você tem uma barreira cultural. Vocês acham que existe também esse lado do meio síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, fui sempre assim? Eu vou pegar as 3 áreas que a Espaço-In, as 4 áreas que a Espaço-In atua e vou tentar colocar esses mitos. Eu vou brincar com fakes, né? Os fakes de cada uma. No RH, a escola não precisa de RH, nós temos um DP. Tá. E a escola não tem escuta, não faz gestão de pessoas, acabou, né? Então, assim, escola não tem RH porque tem um DP, como se o DP fosse suprir isso. No marketing, a brincadeira que a gente estava falando antes aqui, então, assim, a minha escola não precisa de marketing porque as matrículas vêm por indicação, né? Eu soltei Como é que faz para ter indicação? Eu soltei agora um gráfico da NP Digital. Quantos contatos com a sua marca uma pessoa leva para fechar a compra? E aí, de acordo com o ticket, o que eles chamam de high ticket, a partir de 10 mil, pensando na anuidade, não na mensalidade. Sim, com certeza, né? Passa bem disso. Passa muito disso, passa de 12 contatos. Então, assim, não espere que você vai ter 12 pessoas panfletando a tua escola, por mais que ele goste. Então, assim, você precisa ter um marketing, no sentido de propaganda da escola. Mas o marketing não é isso, né? Eles confundem marketing com propaganda, que aí é o outro fake. Quando você fala do marketing, é isso. Quando a gente fala da formação de líderes, né? O que eu mais vejo, não tem processo de sucessão. Você atua nisso brilhantemente. Não tem governança, né? Então, assim, é uma gestão familiar. E meu avô fazia, meu pai fazia, porque no passado era... Né? Então é outro problema do amadorismo. E aí, a terceiro ponto, que é a questão da gestão. A escola não tem processo, e quando tem processo, está ainda na folhinha, está ainda na planilha, e não entendeu que, assim, na profissionalização passa por, inclusive, profissionalizar sistemas e processos. Então, pegando essas 4 áreas, a gente tem ainda muitos mitos dentro da escola, que ou o mantenedor aprende e troca isso, muda isso, ou eles... vão cada vez mais... Danilo, você falou um pouquinho sobre RH, né? Mas o que eu tenho notado, que nem o DP a escola tem adequadamente. Eu já fui em escola, fui apresentado pela responsável pelo RH, mas o controle de ponto dos funcionários totalmente inadequado. E esse problema de controle de ponto não foi em uma escola, não, em algumas escolas que a gente visita. Como é que eu vou ter um RH se eu não consigo controlar adequadamente o ponto dos meus funcionários? Eu acho que cai numa outra coisa que engloba tudo isso, né? Eu estava pensando aqui que é a síndrome da heroína pedagógica. Boa. Por quê? Como eu sou engolida pelo pedagógico, eu não tenho tempo, é reunião, eu tenho que dar conta do evento, eu tenho que dar conta dos professores, e eu caio numa rotina que é ser consumida por todo e qualquer atendimento da escola. Então eu não vou olhar para o DP, eu não vou olhar para o financeiro, eu não vou olhar para o estratégico. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Então Ana, eu sou a heroína do pedagógico. A pessoa não é consumida, ela é quem consome. Isso. Aí ela vai consumindo o que é do outro. É isso. Volto lá no início, né? Eu quero estar em todas as áreas, em todos os tempos, quero participar de tudo. Não precisa. Mas aí eu não consigo olhar para o não negócio. Precisa. Mas deixa eu voltar antes, na minha fala, quando eu falo lá dos 60% aqui, fui buscando aqui as escolas, e me veio à cabeça o seguinte: todas as grandes escolas que nós atendemos, todas as grandes escolas, em número de alunos, em ticket, são profissionais. Sim. As médias escolas, a Espaço-In pouco atende escola pequena, então as médias escolas
são as que têm problema de gestão caseira. Né? E quando a gente estava falando aqui, eu fui buscar na memória, né? Porque eu falei os 60% num instinto, assim, e aí me veio, essa é. E agora eu fiz a reflexão que, assim, todas as escolas grandes que a gente atende são profissionais. Eu acho que a gente tem, em média, escolas com gestão mais profissionalizada, né, do que as escolas menos profissionalizadas, porque até a convivência com consultoria vai amadurecendo um pouco mais. Mas ainda tem muita escola, o Dagoberto conhece bem também, que está bastante atrasada. E aí eu queria, talvez, pegar um pouco na mão dessa escola mais atrasada na gestão que está nos assistindo aqui, e a gente fala assim, bom, então vamos dar um primeiros passos para ela profissionalizar a gestão. Então, talvez a gente possa falar assim, olha, isso passa por processos, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho. Quando eu falo, passa por processo, o que é isso, para quem não está acostumado? Passa por ter um sistema adequado, passa por uma cultura de gestão, a gente pode dar títulos assim, mas eu queria que vocês tentassem falar assim, quais seriam os primeiros passos? Vamos lá, eu tenho uma escola de porte médio, sou o fundador, sou da área pedagógica, nunca gostei muito de administração, administrei a meu modo, e as coisas evoluíram para bem. Agora tudo bem, tenho meus filhos já crescidos, mas a minha escola vem perdendo competitividade, perdendo margem. Hoje eu trabalho de graça, não cobro aluguel da minha escola porque o prédio é próprio. E aí eu contratei o Dagoberto para me ajudar lá, e o Dagoberto está vendo que está tudo faltando. Bom, por onde começa? Qual é o fio da meada? Eu posso fazer só um comentário? Num episódio recente, o Danilo falou uma coisa, e esse é um componente, tá? Falou sobre gestão de tempo. O que eu noto dentro da escola, né, e a gente ouve muito, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, e não tem mesmo, porque tem tanto desperdício de tempo, que acaba não tendo tempo. Certo. E você podia falar um pouquinho sobre... Volta lá na sua aula de... E se ele falou ainda aqui em 25 segundos, é isso? Vamos lá. Porque às vezes o pessoal fala, poxa, falar é fácil, né? Eu vou de novo. Mas delegar também não é difícil. Lançar o desafio. Mas tem uma coisa aqui nisso que o Dagoberto está falando antes de dar a palavra. Delegar é muito difícil. Delegar é dar poder. Então é difícil para quem está delegando, né? Mas mais depois... do que para quem recebe. Por quê? Porque eu preciso confiar. Eu preciso confiar no outro e eu preciso confiar na minha capacidade para sair do microgerenciamento. Eu preciso aprender a olhar para o todo. Por isso que eu sou consumida pela heroína do pedagógico. Por quê? Porque eu sou uma pedagoga. Esse era o meu sonho, ser a professora. Mas virou um negócio. A questão é, que eu falo sempre, liderança. Você só consegue delegar se você atingir um nível de liderança suficiente para isso. Porque isso tem a ver com aspectos emocionais. Eu delego a você e eu confio que existem formas para se fazer aquilo que são tão boas quanto a minha, mas são diferentes. Isso. Então eu estou permitindo que você faça de outra forma. Eu delego e eu não faço essa micro supervisão, porque isso é cobrança. Né? Eu posso fazer um acompanhamento, eu posso fazer uma reunião prévia para entender o andamento daquilo, mas eu dou poder e autoridade para quem recebeu aquilo. E muitos líderes não conseguem sequer fazer isso. Por quê? Porque eles não têm maturidade emocional, que não tem nada a ver com a idade, para fazer isso. E aí por isso que não consegue fazer gestão do tempo. Então vamos voltar lá na sua aula de 30 segundos, 25, para ser mais 25, sobre gestão do tempo, porque eu acho que você vai passar por um ponto fundamental, a gente vai pegar o fio da meada que o Dagoberto ia começar ali. Por onde eu começo quando eu quero profissionalizar a gestão? Então vamos lá, começo pela gestão do tempo. Como é que eu faço a gestão do tempo em 25 segundos? Gestão do tempo, você precisa começar entendendo a diferença entre importante e urgente. Importante é aquilo que você deve fazer. Urgente é o que tem prazo, data. Faça um quadrado dividido em 4. Primeira coluna lá você vai colocar urgente, a segunda não urgente. A primeira linha importante, a segunda linha não importante. Cruza linhas e colunas. O primeiro quadrado de cima, importante e urgente. Você faz e é agora. Segunda casinha ali, né, da direita, é importante, mas não é urgente. Planeja, agenda. Na linha de baixo, primeira casinha, você tem lá não importante e urgente. Delega, dá para alguém fazer, porque não é para você fazer, é para o outro fazer. E a última casinha, que é não urgente e não importante, elimina da tua vida, tira nem isso faz. do seu tempo. Muito bom. Deu 26 segundos. Puxa.
Então, aí eu vou voltar com o Dagoberto aqui, que é importante é um primeiro critério. Como é que um gestor de escola pode saber o que é importante e o que não é importante para o negócio dele? Porque talvez aí que comece um critério que passa pelo pedagógico ou pelo administrativo. Como é que eu pondero isso? O RH é tão importante? Ou mais importante é a festa junina? Ou é a reunião de pais? Como que você orienta um pouco aí o gestor nisso? Eu não entendo que tem importante e Urgente. alguma situação sem importância é uma engrenagem, uma depende da outra. Tudo é importante. Agora, o mais importante é ter a pessoa certa no lugar certo. Uhum. E às vezes a gente verifica em algumas escolas que no RH tem uma pessoa que é amiga de fulano, ajuda aqui e acaba ajudando a pessoa, não a escola e não a instituição. Né? E essa engrenagem que faz tudo funcionar. Então, o pedagógico não é mais importante que o administrativo e o contrário também é verdadeiro. Mas um não funciona sem o outro. Eu vou trazer, acho que a percepção do Maurício é assim, ó. A primeira coisa que eu faria, se eu estou diretor ou mantenedor de uma escola, é um planejamento estratégico dos próximos 5 anos. Então, assim, ó, o que eu quero com a minha escola? Onde eu quero chegar nos próximos 5 anos? Qual é o posicionamento da minha escola? O que eu vou vender na minha escola? O que eu vou entregar na minha escola? Eu vejo muita escola trabalhando para o dia seguinte. Amanhã a gente faz isso. Amanhã a gente faz isso. E eu vejo muita escola perdida. Então, assim, ó, não tem um plano estratégico de verdade. De verdade mesmo. Um plano robusto, com estudo de mercado, com estudo dos concorrentes, com pesquisa dentro da escola para entender a percepção de valor dos clientes. Um plano robusto mesmo. Eu acho que hoje, se eu tenho uma escola e ela não tem uma gestão profissional nesse sentido, a primeira coisa que eu faria seria um planejamento estratégico de 5 anos. Mas eu quero voltar um pouquinho naquilo que o Dagoberto está falando, que eu acho que está mais ligado à estrutura da organização mesmo, nas engrenagenzinhas. De repente, o que é mais importante, nós somos os 4 uma equipe. O que é mais importante para mim, na minha função, não é o que é mais importante para você. Então, se você é do RH, talvez um programa de formação continuada, o programa de remuneração, sejam os itens mais importantes e que se tornam urgentes que você tem que fazer. O Dagoberto está no marketing, soltar a campanha, registrar o dia a dia, é o mais importante para ele, porque é a responsabilidade dele. Se a Ana está no pedagógico, a reunião de pais e a festa junina é o mais importante. E o que acontece na escola pouco profissionalizada é que muitas vezes o dono ou o diretor acaba centralizando muito essas responsabilidades, tem dificuldade para delegar, então cria um abismo entre o estratégico e o operacional, e aí ele ou assume tudo para si, né? Ou microgerencia quem está lá. Então eu estou querendo ver se o painel da festa junina está bem pintado, eu estou querendo fazer o apontamento de horas-aula, eu estou querendo ver se a foto que o rapaz fez está boa ou não, estou metendo bedelho num texto, então eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo e agora eu não consigo fazer nada direito. E aí as questões mais importantes, do tipo o apontamento de horas-aula que a escola teve, tem lá 30, 40 aulas que não foram dadas e estão sendo remuneradas. Acabou. E aí você está tendo um vazamento de dinheiro. Não é? É o primeiro passo para quebrar. Não é? Esses dias eu estava assistindo um programa na TV, um programa do Jacan. Uhum. E ele visitando lá um restaurante, ele conversou com a primeira pessoa, perguntou: o que você faz aqui? Ele falou: eu faço tudo. Ele respondeu assim na lata: quem faz tudo não faz nada. Perfeito. Mas leva isso para a escola. Não, o que a gente vê em escola de eu faço tudo é absurdo. Você não faz nada perfeitamente, você faz um monte de coisa, mas... Então, mas o quanto que eu sou seduzida por esse faço tudo? Seduzida? E ou o quanto eu sou imaturo emocionalmente para não confiar nas pessoas que estão comigo. Eu acho que faz tudo isso parte do pacote. É. É um pacote para tudo isso. Por quê? Porque eu não consigo. Gente, desculpa. Hello, moto. Eu avisei. Olha, os celulares estão proibidos na sala. Não, mas o meu não, tá? Eu ia falar, não teve uma lei que proibiu o celular na escola? Na sala de aula, aqui nessa recolher. Aula pode. Tem uso pedagógico. Eu também estou aqui cronometrando. É verdade, hein? Vamos lá. Quanto que eu sou seduzida pelo... Por isso, né, eu fico envolvida nessa coisa toda para eu não ter que lidar com aquela coisa, eu não sou boa no financeiro. Deixa pro meu marido. Eu não sou boa, eu não entendo de DP.
Eu não entendo dos impostos. Volto na questão emocional. Tá, e aí É deixa isso. isso pro... Aí você pegando deixa um pro pouquinho teu emocional, eu contador. vou trazer um outro ponto para vocês. Mas então, aqui. mas se eu sou diretora e a pergunta é, eu tô cansada, o negócio não tá dando lucro, será que eu tenho que sempre deixar ou eu tenho que criar um plano para saber como é que eu olho o negócio, o meu produto, o negócio, a execução desse negócio, o comercial? Será que eu não tenho que olhar de uma maneira diferente para isso, para essa escola estar Então, saudável? Estou concordando com você. Então, assim, o primeiro ponto que nós levantamos aqui, talvez como um caminho para quem se sente não profissionalizando a gestão da escola, é ter uma ideia de estrutura de organização, onde eu tenho as caixinhas de responsabilidade e atribuir às pessoas os seus papéis de uma maneira mais adequada. Esse era um ponto. O segundo é delegar. Delegar é ver aquilo que eu tenho, como passar essa responsabilidade ou essa autoridade para alguém realizar em meu nome e passar isso de frente. Agora eu queria entrar um pouquinho, que eu acho que passa por isso que você está falando, que é eu ter mais clareza sobre os processos que acontecem na escola. Quer dizer, desenhar um pouquinho o começo, meio e fim, pelo menos das principais atividades. Quer dizer, como é uma semana de planejamento, como que é um processo de matrícula, como é uma saída escolar, como que é o período da cantina, por exemplo, o recreio ali. Então, pega o pedido, entrega o lanche, repõe o estoque. Quer dizer, esses desenhos de processos, que em escolas maiores, mais profissionalizadas, às vezes você tem até isso manualizado, mas que pelo menos um pouco mais de clareza sobre isso, para não ser uma coisa do tipo, vai chegar a hora do recreio, meu marido ainda não chegou com os lanchinhos, né? Ele que faz a planilha do financeiro, mas vai demorar um dia a mais para emitir o boleto, porque ele está viajando com as crianças e não voltou. Como que é para vocês desenhar esses processos? É algo mais com software? É algo mais dialogado? Como é que se faz? Como é que vocês acham que funcionaria melhor numa escola? Eu vou falar pela nossa experiência junto. Tem escola que você consegue fazer isso muito fácil e tem escola que você precisa desenhar do zero. Tá. Então, tem escola que você desenha o fluxo e aí... Olhou, Olhou, firmeza e vai para frente. E aí, qualquer programa que tenha lá como fazer um fluxograma, funciona. Tem escolas que a gente já atuou, eu e o Dagoberto junto, que a gente teve que desenvolver a cultura antes de criar o processo. Perfeito. Por quê? Porque não tinha cultura para você. Não adianta criar um processo. Se você faz só o papel, ele vai para a gaveta. Ele vai para a gaveta, exatamente. Então, assim, precisou se criar cultura antes, precisou se criar o entendimento da importância antes. Né? Então, o desenhar processo, o manualizar, eu acho que essa palavra ela tinha que ser colocada em destaque em toda a escola. Sua escola precisa ser manualizada. Pense na sua escola como se ela tivesse que criar uma franquia. Eu preciso criar uma franquia e as pessoas precisam ter essa escola em outras cidades, em outros lugares iguaizinhos à minha, tudo rodando perfeito. Manualiza tudo. Por quê? Porque se um dia você não estiver à frente, quem estiver ali está com tudo documentado. Então, acho que essa é uma palavra-chave mesmo. Mas eu acho que antes do processo desenhado, a cultura. Perfeito. Né? O programa vai fazer isso. Eu acho que até diferente. porque, assim, quando você manualiza, você vai ter que atualizar o manual sempre, né? Porque o mundo é dinâmico. E aí vem um outro desafio. Talvez eu tenha conseguido, sem ser um gestor profissional, fazer a minha escola crescer e chegar a um bom número de alunos e ser rentável, porque os meus concorrentes também eram mais ou menos que nem eu. Agora, o mundo mudou, a tecnologia está aí, os gestores são mais profissionais. Se eu fui ficando meio para trás, a minha escola está ficando sem margem. A Ana acho que tocou um pouco por aí, né? A sua primeira fala, né? É isso mesmo, porque esse mercado está mais agressivo e é quando a gente olha para esse dono de escola e ele se vê desesperado, porque ele diz assim, eles estão roubando, eles estão dando desconto maior, ou a escola está mais atrativa. Essa escola está lavando dinheiro. Tem a competição que é desleal. Para ser isso, está lavando dinheiro, né? Do sentido... Não paga pejorativo, não está pagando as coisas. Né? E às vezes está, às vezes até conhece. Ana, sabe uma coisa que eu, até voltando no que o Danilo estava falando, de trabalhos que a gente tem feito em conjunto, tem uma determinada instituição que a gente comenta assim, vocês são bons de pagamento. Que existe aquela preocupação que se eu atrasar um dia, eu vou pagar juro, pagar multa e tal. Mas vocês são péssimos de recebimento. Que a mesma preocupação que você tem no pagamento, você não tem no recebimento.
Perfeito. Então é importante pagar. Mas é receber. Também. Se você não receber, como é que você vai É. pagar? É. Ah, mas aí o meu cliente pediu para dispensar isso, dispensar aquilo. Mas você estava É. preocupado em não atrasar um dia, porque você paga. E receber. Quando? Não é? Qual o isso. grau de importância? O que é mais importante? As duas coisas. É isso. Por isso que um sempre depende Isso. do outro. Não tem menos importante e mais importante. Tem urgente e o... Mas o importante dentro da gestão Gente, do tempo, importante. o importante é no Importante sentido é de você deve fazer. Sim, Né? Então, o importante no sentido de prioridade, né? No que você sim, deve fazer. é. E isso é muito legal da gente pensar, porque você vê pessoas, às vezes, que ela não faz o que é urgente e importante porque não é prazeroso. E ela procrastina. Aí ela vai fazer algo que ela podia fazer daqui 2 semanas. Mas ela faz agora, porque dá mais prazer. Quando eu falo, né, a minha fala, quando eu vou lecionar sobre gestão do tempo, eu falo sempre assim, ó, não dá pra gente pensar em gestão do tempo sem falar junto de inteligência emocional. Certo. Porque a gestão do tempo pura e simples, ela é conteúdo de 20 segundos, 25 segundos, é muito simples. Você faz um esquema na lousa, uma matriz e encaixa ali, acabou. Toca a lista, né? A questão é, o que está por trás de você fazer aquela lista, daquele backlog, o que está por trás de você cumprir aquilo, são aspectos emocionais. E aí é onde o bicho pega. Uhum. Porque a questão do delegar, é a questão do confiar, é a questão do desenvolver a equipe, né? Eu tenho claro, assim, eu fui gestor de RH de uma grande universidade aqui em São Paulo, e a gente chegou a contratar pessoas boas e ninguém ficava. Até que a gente entendeu que o diretor daquela área não contratava pessoas boas para não ficar em risco ele. Sim, se sentia Ele ameaçado. se sentia ameaçado. Aí, isso já há muitos anos, né? Tem muito aí. E aí, quando eu olhei aquilo, eu fiquei em choque. Eu falei assim, como assim? E aí eu entendi que a gente tinha que levar pessoas que não eram tão boas, senão ele não era aprovado. Para não ameaçar ele. Exatamente. Nós, há umas 2 semanas, fui fazer uma visita a pedido de vocês em uma escola, que era um possível cliente. Nós fizemos uma análise de cenário. E o cenário apresentado 5 anos vai fechar. O Danilo acho que vai fechar antes, né? Eu acho que fecha antes. Mas aí fala, a escola não tem condição de mudar esse cenário. A instituição, sim. Mas se não mexer na situação de pessoas, de treinamento, planejamento... Mas voltamos ao início do tema desse podcast. É a gestão caseira, a dificuldade de olhar para o todo, a dificuldade de reconhecer falhas, é o vínculo e o apego emocional. Maurício é meu amigo de infância. Essa é uma questão também. Como que eu mexo no Maurício? Só que o Maurício não está produzindo mais, já faz 5 anos. E aí Entendeu? se esbarra numa coisa, isso é tão fundamental na gestão, quando você olha para o seu modelo de gestão, que é ter a coragem de usar uma das ferramentas mais difíceis, que é a demissão. Né? E a demissão passa por um lugar que é quando eu tenho que demitir, sem usar a minha questão emocional do, poxa, mas está com a mãe doente, nossa, mas está com a vida difícil, nossa, mas e o meu negócio? Porque quem demite não é a Ana Paula, é o negócio, porque senão quem vai quebrar é o negócio. Então tem que haver uma separação do gestor, no sentido de falar assim, não sou eu, Ana Paula, estou demitindo, até porque a pessoa tem que cuidar da carreira dela, ela que se demite, na verdade, né? Isso. Mas quem demite é o negócio, quem contrata é o negócio. O negócio contrata, o negócio demite. Nós atendemos muitas escolas confessionais, muitas mesmo. E acho que uns 8 anos atrás, a irmã da Elis Berger, que foi presidente da Salesianos, foi presidente, ou é presidente ainda da ANEC, ela falou, Danilo, qual que é a tua visão como consultor do momento que o país vive para as escolas confessionais? E eu vou repetir aqui o que eu falei para ela 8 anos atrás. É o melhor momento que existe, desde que as escolas confessionais se profissionalizem. E o que eu vejo muito nas escolas confessionais? Muitas vezes você tem uma irmã num cargo de direção e ela não é diretora. Ela não tem a base para ser uma gestora de negócio. Ela simplesmente é uma religiosa, que por conta de um estatuto, de um regimento, tem que estar ali. Essas escolas, elas estão literalmente fadadas a ter problemas financeiros, se já não estão tendo.
Diferente de algumas que eu conheço que tem uma diretora que, porventura, também é uma religiosa. Essas escolas estão voando, Maurício, voando. Eu tenho um caso aqui, posso citar o nome aqui? Sei lá. Do Emily de Villeneuve com a irmã Solange e a irmã Maria à frente. São duas executivas à frente de um negócio. Chuto eu aqui por baixo que tem 2.000 alunos. Eu vou puxar um pouquinho de novo da fala da Ana para ilustrar um pouco isso que você acabou de comentar, né? A questão começa lá no propósito, na razão de existir daquele negócio, né? E aí eu vou pescar uma fala também de outros episódios aqui que o Bar já colocou, que é o seguinte: a escola ela pode não ser uma instituição que visa lucro, Mas ela tem que dar. mas se ela não der lucro, ela vai deixar de existir, né? Então, tanto na escola confessional, como também na escola familiar, se ela aceitar ineficiências, porque o financeiro é o meu marido não gosta muito disso, ou meu filho, ele está começando agora, mas eu já vou dar um cargo mais executivo, porque ele é meu filho, não pode começar tão por baixo, ou é porque é uma religiosa e tal, tem o carisma da instituição, tudo isso é fundamental no ambiente da família ou do carisma da religião. Mas eu tenho que ter processos bem desenhados, autoridade bem direcionada, responsabilidade pelas tarefas. Se a equipe não cumprir com essa parte mais mundana mesmo, de fazer com que as contas a receber sejam de fato recebidas, para que as contas a pagar sejam pagas em dia, né, a gente começa a perder o negócio, né? E aí passa assim, tanto na questão da família, por um drama de, puxa, mas como é que eu faço? Vou mandar embora meu cunhado, meu sobrinho, meu avô, né? Ou vou falar para a irmã que ela tem que contratar um profissional de mercado, mas se o cara vem com uma postura muito mais de só ganhar dinheiro e não mais de fazer o que está no estatuto da própria congregação, né? A razão de existir. Então, eu acho que passa também essas questões que são mais complexas do que só gerir um negócio. Gerir um negócio é algo mais profissional. Muito jovem que sai da GV ou da USP com a gravatinha, entrou no começo dessa primeira onda de aquisições e também deram com a cara na parede, agora está melhorando. Perdão. Mas eu acho que a gestão profissional, ela também precisa ser lapidada para conseguir incorporar esse lado da educação como a essência, como a razão ser. Não é apenas um negócio. E até os grupos econômicos estão percebendo isso, que é um negócio, mas que tem um caráter, que tem um propósito, que tem algo que vai ser explorado pelo marketing dois também, pontos. Né? Duas histórias aqui, bem rápida e até para dar pano aqui para nossa discussão. Primeira, o ano passado eu fiz uma reunião para fechar um contrato, o contrato acabou não fechando, e era muito mais cliente para Alabama do que para Espaço Win. E aí no meio da reunião eu falei, olha, no Nordeste essa escola, as duas na verdade são no Nordeste, vocês têm 1.400 alunos. Não há problema nenhum de fazer um trabalho como gestão de marketing para trazer mais alunos para vocês, até porque só de formando vocês devem perder aí em torno de 120, 130 alunos todo ano, e repor 120, 130 alunos não é algo fácil. Mas quando você me fala que você não tem lucro com 1.400 alunos, você tem um problema de gestão financeira enorme. E aí é algo que a gente entra nisso, na gestão caseira. Então, é uma escola muito grande, 1.400 alunos, e não tem lucro, porque não sabem fazer a gestão financeira, porque estão no olhar amador do negócio. Então, esse é o primeiro ponto, porque às vezes você tem muito aluno, às vezes você tem um faturamento enorme. Eu fiz as contas com ela de cabeça. Falei, me dá teu ticket médio. Falei, você fatura X milhões por ano. E você está me falando que... Aí eu falei, não. Ele falou, não está sobrando nada. E aí fui descobrindo coisas que, assim, antecipação. Então tem empresa de antecipação. Nada contra as empresas de antecipação, mas, assim, tem empresa de antecipação. Então isso já come uma parte do lucro, né? Não tem uma gestão de custos ali. Então, assim, não sabe onde gasta o dinheiro. Então ele já vai mais um tanto de dinheiro perdido. E aí foi quando eu falei para ela, falei assim, olha, eu faço a gestão de marketing, mas você precisa levar a Alabama junto nesse processo para fazer uma gestão financeira. Otimizar isso. Porque senão eu vou de 1.400 para 1.600 alunos, mas vai continuar Você vai quebrar a empresa. Não, vai continuar não sobrando. Porque... Dependendo do custo, né, Roberto? Então, A gente já pegou várias situações em que, dependendo da Crescer estrutura de custo pior. da escola, crescer pior. Mas Os números só ficam, né? Só ganha vai, velocidade. só vem a Foi o velocidade. caminhão desgovernado. Não há possibilidade de você
fazer uma gestão de marketing profissional para crescer mais se você não fizer uma gestão financeira. E foi o que eu falei para ela. Eu não falei dela quebrar crescendo, mas eu falei para ela assim, você vai continuar, você vai trabalhar mais e você não vai ter lucro. O problema não está no número de alunos, não está no teu faturamento, está na gestão financeira. E o segundo caso que eu quero trazer para a nossa reflexão aqui, houve uma aquisição de uma escola no Nordeste, uma das grandes escolas do Nordeste, e o grupo que fez essa aquisição não entendeu a cultura local. Então a gente fala muito da profissionalização, né? Isso. Mas o quanto o mundo educacional não adianta ser o menino que se formou e que está com a gravatinha, porque é um universo complexo. E aí eu falo que empresas como a Alabama, como a Acto, como a Espaço, que tem uma jornada de 30 anos na educação, que é o nosso grande diferencial, que é significativo isso. Eles fizeram uma aquisição milionária, provavelmente aí tranquilamente mais de 100 milhões, pegaram, se não o maior player desse estado, né? Se não, com certeza, a gente tem os números, né? Essa escola era nosso cliente, tinha 26% de share do mercado dessa escola. É um negócio assim surreal. Eles estão perdendo, esse é o terceiro ano que eles fizeram a aquisição, eles estão perdendo mais de 120 alunos por ano. Sim. Porque eles não entenderam a cultura local. Chegaram lá, fizeram uma gestão de pessoas muito equivocada, e eles estão... E assim, quem olha de fora, né, nós não prestamos mais serviço para eles depois da venda, mas quem olha de fora fala assim, é uma gestão mesmo profissional equivocada. Isso. Então, são dois pontos que eu quero não é necessariamente certo, né? Exatamente. Então, estou trazendo dois casos aqui para a gente pensar nisso. Um, que é uma escola caseira, que tem muito aluno e um bom faturamento, mas tem prejuízo. E uma outra, que era uma escola muito profissional, que foi vendida para um grupo mais profissional ainda, mas a ausência do plano estratégico, né, que eu citei, está fazendo a escola se perder. Cuidado que fica aí, cuidado com o tamanho do erro, né? Esses grupos, quando ele identifica esse tipo de situação, ele tem fôlego financeiro para se reestruturar. As escolas menores não têm, não pode errar dessa forma. Não pode. Porque é o início do fim. O Dago, pensando na experiência de vocês, né? Quando é a hora de levantar a mão? Quando é a hora de olhar para tudo isso e falar, preciso de ajuda? Ana, há poucos minutos atrás eu comentei sobre o contas a pagar, né? Um bom indicador aí, quando você não conseguir pagar seu primeiro tributo, não conseguir pagar o INSS daquele mês, é aquele momento. Não espera acumular, vou fazer um refis. Não. É o momento de você rever o seu processo e o seu negócio. Primeiro, não espere. Danilo tem uma sugestão aí de quando é a hora de levantar a mão? Eu vou falar quando a sua escola não der lucro. A escola não está dando lucro, diminuiu a rentabilidade, você não sabe o que tem que fazer, é ali, né? Não dá a volta. Na verdade, eu acho que eu resumiria isso de agora. Chama um profissional agora. Você cortou o que eu ia falar. Se você está assistindo o episódio, chegou nesse ponto aqui, agora. E já se viu em alguma parte dessa conversa, já é agora. É agora. Né? O Dagoberto está colocando um ponto assim, alerta vermelho. A conta não está pegando. O Danilo pegou uma outra parte. Estou sentindo que está perdendo rentabilidade. Mas quanto mais você se antecipar, melhor. E assim, não é profissionalizar contratando profissionais, né? Muitas vezes uma escola familiar, uma escola religiosa, ela pode profissionalizar orientando melhor a formação dos seus filhos, netos, sobrinhos, os religiosos. Então, estuda gestão, melhora as suas ferramentas de trabalho. Então, aprenda um pouco mais sobre gestão do tempo, sobre inovação, sobre tecnologia, sobre sistemas para gerir a escola, sobre análise financeira, gestão de endividamento, tem tantos tópicos, né? Gestão comercial, né? Marketing digital. Quer dizer, vai se instruindo, vai aprendendo, né? E vai, lógico, colocando que as pessoas certas estão aprendendo os itens certos, né? Então, um comprador tem que entender muito sobre compra, sobre negociação, sobre barganhar, sobre olhar o contrato melhor, sobre a gestão de risco associado a contrato. São muitos temas de um cargo. Quem é o cara de compras? Maurício, vou trazer um outro mito que vive na escola. O mantenedor generalista, e ele tem que ser generalista, que acha que ele entender um pouquinho de cada coisa é suficiente para tocar aquilo.
Então, eu vejo muito isso no marketing, né? Outro dia eu fui para uma escola e a escola fala assim para mim, não, eu mesmo que faço o tráfego. Eu falei, me explica, como você faz? Não, eu pego aqui meu celular, eu vejo o post e Já impulsiono. olho aqui. Eu falo, então, mas esquece, isso não é tráfego pago. Exato. Isso não é marketing digital, e você só está gastando dinheiro à toa. Não, mas eu tenho uma menina aqui que faz as fotos e posta, a gente tem um bom marketing aqui. Eu falei, não, isso não é marketing, né? Isso é 3% do que você deveria estar fazendo, e você está se contentando com 3% do que você está fazendo. Então, eu vejo muito isso no mercado, e não é só no marketing, é em todas as áreas. É o cara do financeiro que colocou alguém ali para pagar contas, e acha que simplesmente pagar contas é ter alguém no departamento financeiro dando conta do financeiro. Né? Quanto ter uma gestão financeira estratégica é fundamental. Né? Quanto fazer um fluxo de caixa vai te salvar às vezes. Às vezes você não tem problema de caixa, mas tem problema de datas. Né? Uma coisa que eu vejo muito nas escolas, não sei se vocês concordam comigo, é que você tem a turma mais próxima da principal liderança, ganha salários mais elevados, tem muita experiência, e que muitas vezes fazem tarefas bastante simples, o que na minha concepção é uma ineficiência. Eu gasto muito caro, dinheiro para um cara que é contas a pagar, que agenda conta, por exemplo, né? E você tem muito pouca gente para carregar o piano. Eu falo assim, cadê o pessoal que ganha R$2.000, R$2.500 por mês? Né? Tem pouca gente para realmente trabalhar as 8 horas por dia, dar conta dos processos, fazer as coisas avançarem. Então eu falo que a escola é meio cogumelo, né? Tem pouca gente na operação aqui e muita gente na liderança, muito gerente, diretor, coordenador lá em cima, com salários altos, né? E que você fala assim, puxa vida, um desses que eu tirava que ganha 12 mil, eu punha 2 de 2 mil, sobrava dinheiro e as coisas conseguiriam fluir muito mais rapidamente. Não sei se vocês concordam com esse 100%. tipo de fotografia que a gente vê nas escolas pouco profissionalizadas. Recentemente eu estava com o Danilo numa escola, a história do Band-Aid. Lembra disso? Nós estávamos na secretaria, eu estava fazendo uma reunião lá, estava saindo uma pessoa, perguntaram para ele, onde você está indo? Eu vou na farmácia comprar Band-Aid. Eu achei estranho, né? Band-Aid mais caro que eu vi na história da minha vida. Era uma coordenadora, porque acabou o Band-Aid, aí eu comentei com você, trava ela lá, pede para alguém vir, ela foi, ela deu um jeito, você lembra disso, você estava lá. Aí chama, não, você não vai não. Mas ela ia comprar o Band-Aid. Mas ela estava indo pelo Band-Aid ou era fuga? Roberto na hora, entendeu? eu falei assim, não é a necessidade do Band-Aid, volto para a questão emocional. Passa por aí. E é muito importante que as escolas entendam que elas trabalham com gente. Nós estamos numa época da sociedade onde as pessoas estão doentes emocionalmente. Eu ia chegar aí. E não ter um departamento de escuta, e a escuta não é o ouvir, é a percepção do outro, né? Não ter um departamento de escuta faz com que perca eficiência, porque você não olha para o outro, você não entende como o outro está, você não entende se o outro está feliz ou não, se ele está com problema ou não, e às vezes ele está sendo ineficiente e você não enxerga. Muito bem. Bom, eu já olhei meu cronômetro, já parei, já voltei, voltou. já me perdi aqui no horário, mas eu acho que está chegando a hora de dar a lição de casa. Nem tivemos hora do recreio nesse episódio, mas eu acho que nós passamos por pontos algumas muito boas importantes. histórias. Passamos por pontos importantes, bem relevantes. E agora, queria que vocês pensassem, quem está nos assistindo, independente do momento em que está, se tem alguma tarefa mais urgente para ser feita, ou o que vocês recomendam como lição de casa. Vamos usar a ordem alfabética, então, começando pela Ana Paula. Gente, eu diante da nossa conversa aqui, e muito do que eu converso com os gestores, eu diria o seguinte, não espere adoecer. Não adoeça, porque muitas vezes o gestor ele adoece, né, porque ele está lidando com muitos problemas ali. Percebeu que está acontecendo isso? Levanta a mão, já pede socorro. Tudo muda quando alguma coisa muda. Então já olha para aquilo, resolve, não fica acumulando aquilo, porque teu corpo vai penar. Então, levanta a mão, pede socorro, que as coisas vão caminhar bem. Olha, eu ia falar uma coisa, mas vou pegar o gancho da Ana, que eu adorei. Não se adoeça, mas não adoeça as pessoas que trabalham com vocês, as que vivem em seu entorno. Não adoeça essas pessoas que a gente vê de gente que adoece o outro.
a gente acaba adoecendo um pouquinho também vendo aquilo, né? Não É. pode. Não adoeça o teu parceiro e os seus liderados. Danilo. Essa não é minha, na verdade, eu aprendi por observação de um gestor de escola com a qual eu trabalho. Toda vez que a gente vai almoçar e tem um grupo, ele paga do bolso dele. Toda vez que ele precisa fazer alguma coisa e dar algo para alguém, ele paga do bolso dele. E a fala dele é assim: quer fazer caridade? Quer ajudar alguém? Faça com o seu dinheiro. Não faça com o da escola. A escola é uma empresa, é uma gestão. A escola não faz caridade. A escola é um negócio, precisa dar lucro. O que você vai fazer com o lucro da escola é problema teu. Mas se você for fazer caridade, faça quanto pessoa física. E a escola profissionaliza ela o máximo possível. bem. Isso aí. Boa. Eu vou deixar você com a seguinte lição de casa. Se você é um fundador, planeje a sua vida pessoal para que você possa ter um pós-passada de bastão, né? Para a sua vida, você poder passar o bastão para uma outra geração ou para algum sucessor que não seja da sua família, mas que você tenha ainda uma vida além disso. Quem não consegue se organizar para isso, muitas vezes não passa o bastão e passa a ser um grande problema para a própria instituição. É quando o criador daquela escola passa a virar a principal ameaça que ela tem. Deixa eu fazer um em jabá si aqui. mesmo. Pois não. E se você é um fundador e vai ter uma sucessão, provavelmente você tem um herdeiro que precisa ser desenvolvido em liderança, manda para Espaço Inc, que a gente em maio agora está com a formação de líderes. Muito bom. Em maio agora de 2025, você 25. está vendo Isso. agora o episódio. É. Mas se não, entra no site da Espaço Inc, porque isso é recorrente, tem outras É isso aí. oportunidades. Tem. E nós temos também um episódio de sucessão aqui, né, Maurício? Também. Tem, com a Um, Priscila mais um. Mello. Eu acho que Exato. Tem duas. tem dois dois episódios. Falando Com a de governança, sucessão. Sucessão. Podia ser uma lição de casa, né? Assista Pois é. outros episódios Episódios. de conselhos de classe, que é uma forma de você também E profissionalizar. o a nosso gestão. livro, hein? Se Fala aí, Ana. vou falar, ó, se você é novo no canal, se inscreva, porque toda semana tem episódio novo. E nós estamos lançando o livro do Conselhos de Classe com os episódios da primeira temporada. Então, se você gosta de ler, se você quer uma atualização de tudo que já aconteceu aqui, com dicas práticas, fique atento que na Beth Educar Mas eu vai ter acho que vale o lançamento do explicação livro. Maurício, porque não é uma simples transcrição, né? Não. É uma Mais aula. do que isso, É, mais do do que que isso. isso. Na verdade, a gente usou sim inteligência artificial para converter os vídeos dos primeiros 15 15 episódios, né? Então a inteligência fez isso virar texto, depois um outro prompt fez esse texto ser mais fluido, depois nós tivemos uma editoria para realmente ler tudo isso e converter isso num texto fluido, adequado, como um capítulo mesmo, que Gilene. traz os elementos dentro do livro. Mas com as mesmas brincadeirinhas de lista de chamada, hora do recreio, lições de casa que vocês encontram aqui. Acho que o livro por si só já é como é que nosso amigo Rubens fala do capista, lá esqueci agora, mas ele é uma peça, com autonomia cultural, ele em si tem personalidade. A gente manualizou a inteligência de cada Sei lá o episódio. que aconteceu. Mas ficou legal. Aproveita. Um abraço, gente. Obrigado. Até mais, Obrigado. gente. Mas ficou legal, porque a pessoa